Glória a Deus. Quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Quero externar a minha gratidão por estar aqui com vocês. Agradecer ao pastor Pedro, sua esposa, pastor Edmar, aos pastores Adriana, André, os nossos amigos. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado por essa igreja, estar participando sempre aqui com os irmãos das festividades. E a minha família é muito grata por essa igreja. Eu já me tornei quase filho aqui da Cadesc. E eu quero agradecer. Quero agradecer também as manifestações de carinho dos irmãos, dado a situação que nós passamos, ao pastor Pedro que ligou para a gente. Deus abençoe. Enfim, quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Vamos abrir a Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 11. Talvez essa palavra seja simples demais, dado a intensidade que tem sido essa festa. E ao meu ver também pode ser simples, dado a todas as minhas outras participações. Mas eu acredito que essa palavra ela nasceu no coração de Deus para o seu coração. E eu quero aqui, não que eu não fizesse de outras vezes, mas essa mensagem é tudo aquilo que Deus me fez viver. Então a gente vai ouvir aqui, não uma mensagem regada de retórica, de oratória, de hermenêutica, exegese, mas uma mensagem gerada de vida. E tudo que é gerado por vida, ou tudo que é gerado em vida, é capaz de produzir vida. Eu acredito que muitas pessoas aqui têm esta expectativa de que haja vida na sua casa, que haja vida na sua vida, de que Deus mude situações e que Deus te esclareça aquilo que até agora não tem sido esclarecido. Eu só dizer para você, não querendo ser redundante, mas já sendo, Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Vamos todos nós ler, sei que você está lendo aqui no Data Show, ou no telão, no 3, 1, 2, 3, pela... Amém. Curve a sua cabeça. Jesus, tu estás nessa casa, tu estás aqui, tu já se utilizou da instrumentalidade dos teus filhos, das tuas filhas, recebeu de nós todo o louvor, toda a adoração. Agora, em resposta a tudo aquilo que nós ofertamos, dá para nós a sua palavra, dá para nós a sua voz, dá para nós o seu direcionamento, para que saiamos daqui um pouco melhor do que chegamos e possamos chegar em nossos lares e ter o entendimento de que o Senhor falou com a gente e que nós não estamos desamparados. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Libere a sua mão, dá um sorriso, é de praxe, vocês estão bonitas. Rosa pink ou rosa choque, eu não sei o que é, mas eu sou homem. Para homem tudo é rosa, pink ou choque, tudo é rosa. Mas eu queria que você segurasse na mão da sua irmã, do seu irmão, e falasse para ela assim: vai tudo bem? Diga para pelo menos mais 2 pessoas aí: vai tudo bem? Tudo bem? Quero também aqui apresentar o meu filho Anderson, que está ali me acompanhando. Levante a mão, meu filho, bonito, pregador. Está ali meu discípulo, meu braço, está ali comigo. Queridos, amados, igreja do Senhor, todos nós aqui somos conhecedores de que a vida, principalmente a vida cristã, ela não é fácil de ser vivida. Todos, se não todos, ou
boa parte das pessoas que estão aqui tem os seus conflitos, tem as suas dificuldades, tem as suas guerras, tem os seus marcos a serem vencidos. Então a gente entende, eu costumo dizer isso, que a vida não mima ninguém. Estas adversidades, esses problemas, esses dilemas que nos faz amadurecer, que nos faz entender qual é o real sentido do propósito de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus nunca vai fazer, é fazer algo aleatório à sua vontade. Deus sempre tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. Deus tem um propósito na dor, Deus tem um propósito na alegria, Deus tem um propósito nos ganhos, Deus tem um propósito nas perdas, Deus tem um propósito no avanço e Deus também tem propósitos no recuar. O problema é que nós vivemos alguns conflitos internos que nos impedem de tentar discernir qual é o propósito de Deus mediante a esses desafios que Deus coloca diante de nós. Então, dentro destas questões desafiadoras da vida, que a vida nos arranha, nos machuca, nos maltrata, e que se não fosse Jesus, sua graça e sua misericórdia, nós não suportaríamos os embates da vida, nós entendemos que Deus deu para nós algumas armas, como igreja, para sobrevivermos a estes embates. E provavelmente você há de convir comigo que uma dessas grandes armas é a fé. Tudo nós fazemos pela fé. A Bíblia diz que a nossa arma, ou a arma que nós temos que vence o mundo, é a nossa fé. Então é impossível nós vivermos uma vida debaixo das dificuldades, das adversidades, dos embates, das circunstâncias às vezes mal resolvidas, se nós não exercitarmos a fé. Eu ouvi uma mensagem do pastor T.D. Jakes, e ele estava falando um grande sermão, e ele citou algo que muito me chamou a atenção. Ele disse: eu me recuso a pregar para uma igreja que não entende as questões da fé, porque a fé é a base do nosso cristianismo. Não tem como a gente amassar barro, cortar cana, pular no poder, se nós não exercitarmos a fé. Então logo, a fé também na Bíblia, dito por o apóstolo Paulo, se utilizando da armadura de um soldado romano, ele diz que nós devemos ter dentro desta armadura o escudo da fé. Então a fé vai nos dar um entendimento de que ela não é só uma crença que nos faz avançar para conquistar alguma coisa. Eu sou da seguinte opinião, de que para você conquistar, às vezes nem fé você precisa, porque para conquistar é só misericórdia. Deus não dá porque a gente merece, Deus nos dá porque a sua graça e a sua misericórdia nos alcança, porque a gente não consegue dar credibilidade ao que Deus falou na intensidade que Deus merece para que Ele realize alguma coisa. E quando nós não conseguimos dar esta credibilidade, o que age em nós é a misericórdia, o que age em nós é a graça. Então tem muitos aqui que receberam muitas coisas, não porque acreditaram, mas porque a graça e a misericórdia os alcançou. Você não orou, mas Deus te deu. Você não pediu, mas Deus fez chegar. Você não mensurou o que Deus poderia ter feito, poderia fazer, e Deus fez. E isto não é da gente, isso é graça, isso é misericórdia. Então a fé, ela serve também, e eu digo também com 60% de convicção, de que ela serve para nós nos proteger dos embates da vida. Ninguém consegue sustentar uma vida cristã, ninguém consegue sustentar um ministério, ninguém consegue sustentar uma igreja se não se utilizar do escudo da fé. Se nós não tivermos a fé para sustentar os embates, palavras, desafios, homens e mulheres que se tornaram oposição ao desejo de Deus em fazer em nós e através de nós alguma coisa, nós não vamos suportar. E eu queria que você entendesse que para você ter fé, você não precisa ser forte.
Para você ter fé, você não precisa ser forte. A fé, ela poderia ser muito bem por nós aqui nesse curto espaço de tempo estudada, porque a fé, ela é composta de alguns elementos. Mas isso não é o caso. Mas eu queria dizer aqui acerca deste camarada patriarca da fé, que foi considerado o pai da fé, que dá para nós uma referência de o que é credibilizar o que Deus promete, chamado Abraão. Abraão é este cara que foi fortalecido em Deus, mediante as suas dificuldades, dando glória, para que a sua fé em si fosse fortalecida. Aí o texto que nós lemos vai dizer que este Abraão foi chamado, e sendo chamado, ele obedeceu. A palavra obedecer aqui neste texto, ela nos dá um entendimento de voz de comando. Então Abraão obedeceu por estar debaixo de uma voz de comando. Agora, por que é que este Abraão obedeceu? E por que é que ele é considerado o pai da fé? Escute isso. Quando Deus visitou Abraão pela primeira vez e fez aliança, considerada aliança abraâmica, que nós entendemos assim na teologia, Deus vai dizer a Abraão pelo menos 3 coisas. Capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Aí Hebreus está dizendo que Abraão obedeceu e foi. Abraão foi sem saber para onde ia, mas com a convicção de que iria chegar. Entenda isso. Abraão, segundo Flávio Joséfo, era astrólogo, mexia com os astros, dado a sua deficiência de deixar um legado para a sua posteridade. Abraão não poderia ter filhos, e todos nós conhecemos esta história. E dado a esta frustração, ele vai mexer com as estrelas, vivendo em Ur dos Caldeus, que tinha aproximadamente 25 mil pessoas dentro da sua população. E dentro desses critérios de conflitos de Abraão, Deus aparece a ele e vai dar a ele um norte, dizendo: eu preciso fazer aliança com alguém, mas primeiro eu preciso que você saia da sua terra. Quando Deus está dizendo a Abraão para sair da sua terra, Deus está usando um critério, porque terra, no tempo em que Deus está dizendo, fala acerca das origens de Abraão. Então quando Deus visita Abraão e dá uma ordem no imperativo, dizendo: sai da tua parentela, ou sai da tua terra, perdão, Deus está dizendo: eu quero que você abandone as suas origens. Por que é que Deus às vezes nos força a abandonar as nossas origens? Porque a origem pode ser muito bem por nós traduzida pelo ninho. E às vezes Deus precisa fazer com que a gente fique desalienado das origens, para que a gente viva o que Ele preparou. Já parou para pensar que tudo que nós somos é a partir das origens, ou de onde nós viemos? Você é 70% daquilo que você conviveu no seu ninho, na sua família, na sua casa. É só olhar para você, e todo mundo não precisa nem ser profeta para ter um entendimento que você parece extremamente com a sua mãe. O seu andar é igual ao da sua mãe, o seu jeito de falar é do seu pai. Algumas coisas você absorveu dos irmãos mais velhos, mas na maioria das vezes o que você é condiz com a origem da onde você veio. Só que o problema é que Deus está entendendo que a origem de Abraão é extremamente pecaminosa, é extremamente arredia ao desejo de Deus em fazer uma aliança novamente com o homem. Então a palavra de Deus é: esta origem para você não vai lhe fazer bem. Você quer viver uma aventura de fé? Você quer viver um tempo de promessa? Então você tem que romper com estas origens. Eu já vou começar. O problema é que nós estamos vivendo em uma geração que quer absorver algumas origens, que quer viver o passado como se ele fosse presente. Provavelmente vocês conheçam algumas princesas que estão aqui com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer desse jeito. Por quê? Porque o evangelho não conseguiu alcançar seu coração. Porque se o Espírito Santo habitou em você, mulher, e ele não conseguiu mudar as suas origens, pastor, por que Deus tem que mudar as origens? Porque a sua herança não vem do seu
seus pais. A sua herança não vem da sua mãe. Não é porque a sua mãe morreu de câncer que você tem que morrer. Não é que a sua mãe teve problema no casamento que você tem que ter. Não é porque o casamento dos seus irmãos estão com um problema que o seu casamento vai ter. Então Deus, para fazer alguma coisa, Ele precisa desintoxicar a tua mente das suas origens. A tua herança pertence ao Senhor. Eles não viveram, mas você vai viver. Eles não tiveram, mas você pode ter. Eles não chegaram, mas você pode chegar. Ah não, gente, vai começar. Ah não, mas eu tenho que seguir as tradições da minha mamãe. A sua mamãe foi crente? Então bacana, absorva as tradições, mas tente viver no tempo de Deus. Porque se uma coisa Deus não gosta de fazer, é retroagir no tempo. Deus não precisa voltar no tempo para fazer uma novidade. Deus faz novo para que amanhã seja melhor do que hoje. Você entendeu? Então Deus não quer que você volte, Deus quer que você avance. Mas para isso, segura aí, você precisa entender que o ninho ficou pequeno demais. Você cresceu, está na hora de abandonar a casa da mamãe, está na hora de arrancar a sua dependência da casa de papai. Papai é crente, papai é pastor, mamãe é mulher de oração, mas Deus quer saber o que é que você é, o que é que você quer ser, o que é que você tem na sua mente como determinação. Dá um grito de glória para eu saber que você está entendendo a mensagem. Está na hora de sair do ninho, porque se não sair do ninho, Jesus vai te visitar. E Ele não visita com uma palavra de consolo, Ele visita como a águia visita o ninho. E sabe como a águia visita o ninho? Quando o filhote ficou muito grande, ela bagunça o ninho, ela desorganiza o ninho, para que o filhote entenda que a envergadura da asa ficou grande para o pequeno espaço que ela está ocupando. Olha para a tua irmã, diga para ela: infelizmente eu tenho que te dizer, diga para ela, você cresceu. Qualquer coisinha, volta para as origens. Eu vou dizer para os solteiros aqui: antes de se casar, conheça as origens da sua futura esposa. Conheça as origens do seu futuro marido. Porque a origem onde ele habita vai dizer muito bem aquilo que ele vai ser para você. Então não se case sem antes noivar, sem antes namorar, porque você pode estar casando com alguém com aparência de crente, mas o coração de um demônio. Pastor, mas eu estou solteiro, já tenho 30 anos, tu não está na prova, você está esperando no Senhor. Na prova está quem casou errado, não pode separar. Segunda coisa, sai da tua parentela, olha para o teu irmão e diga para ele: Deus não tem problema com seus parentes. Fala assim: irmã, Deus não tem problema com seus parentes. Diga alto: Deus não tem problema com seus parentes. Quem tem problema com parente somos nós. Apesar de não saber, apesar de sabermos discernir o que é família e o que é parente, a gente insiste em viver a parentela como se fosse família. E um dos grandes conflitos em problema de relacionamento conjugal está em mulheres e homens que não sabem discernir o que é parente e o que é família. Deus não tem problema com os parentes de Abraão. E Abraão tem dois parentes extremamente influentes: seu pai Terá e seu sobrinho Ló. Só que como Abraão precisa crer, e crer não é sentimento, Deus precisa dizer a Abraão: sai da tua parentela. Porque esta parentela está dizendo extremamente acerca da dependência de Abraão. E vai envergar. E se você quer depender de Deus, não dá para depender do parente. Tem gente aqui
que não casou porque ainda fica dependente da pensão do ex-marido. Está acostumada com a pensão de R$850, quando Deus está dizendo: abandona isso porque eu tenho mais. Sumiu, glória a Deus, né? Dá glória a Deus para todo mundo entender que não é contigo. Não, vamos dando um beijinho, vamos dando um bicutico, vamos dando um selinho. Aí quando Deus quiser, né? Quando Deus quiser, aí a gente casa, né? Mas a gente não pode perder a pensão. O problema é que a pensão tu não dá dízimo, a pensão que não faz você prosperar. Você está vivendo debaixo de maldição porque você resolveu confiar naquilo que o governo está te dando, ao invés de confiar no Deus que te dá provisão. Então Deus está olhando para Abraão dizendo: eu quero que você abandone a sua parentela. Abandone a sua parentela. E como Abraão não vai entender isso, você já leu a história de Abraão, entende? Abraão perdeu o pai, e Deus criou inimizade entre Ló e Abraão. Você não está entendendo porque a fofoca está solta lá no lugar que você mora? Aí você está orando para Deus matar Deus matar a tua cunhada, porque ela é endemoniada. Não é não. É porque você está brigando por um espaço que Deus não quer que você brigue mais. Você cresceu. O problema é que você construiu um castelo em cima de areia. Você casou rápido, não se preparou para a vida. Aí fez um conjugadozinho lá no terreno do parente. Não, vamos casar porque a gente pode construir. O problema é que você tinha 4 irmãos, e os irmãos também construíram. Aí virou uma favela uma favela com cara de condomínio. Aí você está querendo brigar, você está querendo lutar, e Deus está permitindo que essa fofoca aconteça para que você desperte e pare de depender de parente. O teu parente é uma bênção, a tua sogra é uma bênção, o teu sogro é uma bênção, a tua cunhada, teus cunhados são uma bênção, mas Deus não quer que você dependa deles, nem para ser infeliz e nem para ser feliz. Dependa daquele que abre e ninguém fecha, que fecha ninguém abre, aquele que provê. Aí como é que você vai vir para a igreja sorrindo? Eu já filmei aqui umas 70 pessoas com cara de maracujá de gaveta. Já filmei, parece que tem gente que veio, tomou 1 litro de limão e veio para o culto. Que incomoda a gente essas caras feias. Cheio de conflito, cheio de problema, que não está entendendo o norte de Deus. Aí está fazendo campanha, está subindo no monte dizendo: Deus, tira lá de lá. E Deus está dizendo para você: não era que tem que sair, é você que tem que entender que você cresceu. Segura a mão do teu irmão, diga: sabe o que Deus está dizendo a você, irmãos? Irmão, diga: chegou o tempo de você andar sozinho. Fala para ele: ninguém vai jogar mais na sua cara que você mora de favor, que você usa carro emprestado, que você cresceu porque eu te ajudei. Diga: neste andar sozinho, as pessoas da terra vão te abandonar, porque o homem do céu vai caminhar contigo. Eu vou profetizar que vai vir um tempo de provisão que você nunca viveu na tua vida. Eu vou profetizar que vai vir um tempo de gozo que você nunca viveu na tua vida. Ai, Jesus. Eu não sabia que andar com Deus era bom. Mata minha sogra. Aí o marido está dizendo assim: deixa que ela vai morrer, que ela já tem 70 anos, a gente mora na casa dela. Não ri não, aqui em cima vocês não podem rir, só lá embaixo. Porque provavelmente alguém pode estar vivendo alguma coisa e alguém está lá rindo de você também. É?
E está fazendo campanha, mata a velha, mata a velha, mata a velha, mata a velha, mata a velha. Pior que às vezes a velha vai, dá até adeus, daqui a pouco ela volta, cheguei. E Deus não está, você não está entendendo o que Deus está dizendo. Constrói a tua história. Constrói a tua vida. Constrói para você não arrumar guerra daqui a pouco. Constrói para você não ficar vivendo em conflito para o resto da tua vida, tendo que defender um pedaço de terra, tendo que defender meia dúzia de tijolo. Pegou isso? Está entendendo isso? Rompe agora. Decreta essa independência. Amanhã é dia 7 de setembro. Decrete a tua independência. Toma coragem. Eu costumo dizer que Deus dá dons às mulheres que não dá aos homens. Porque mulher para fazer não precisa estudar, já nasce sabendo. A gente para costurar um botão já é uma desgraça. A mulher, calma aí, deixa eu... rapidinho. E não faz curso de alta costura para costurar botão e fazer bainha. Quem é que te ensinou a cozinhar? Qual foi o curso de gastronomia para que você cozinhasse bem? Qual foi o curso que você fez de psicologia para você aconselhar marido atribulado e filho rebelde? Vê se isso não vem de Deus. Provavelmente Deus está te dando habilidade para fazer doce, fazer coxinha, para você parar de depender dessas coisas, rapaz. Cresça! Mas eu quero ser empresário, eu só vou começar de cima. Terceira coisa, a gente correu, só antes da introdução. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Diga assim, um lugar. Olha para o teu irmão e diga assim, agora estranhou. Diga, agora ficou ruim. Pastor, por que ficou ruim? Porque Deus não disse para onde ele ia. E você já parou para pensar que a fé nos permite viver isso? A gente sabe que Deus manda sair. A gente sabe que existe um lugar esperando, mas a gente não sabe como Deus vai fazer para a gente chegar. Eu sei que eu estou pregando para a gente aqui que está decidida a caminhar, mas outras que estão tão feridas que querem parar nesse congresso. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus, antes de começar o seu ministério, Jesus vivenciou uma das maiores aventuras dele como homem, que foi a tentação no deserto. O diabo ofereceu para Jesus possibilidades dentro das suas dificuldades naturais de um homem. Só que o que enobrece a pessoa de Jesus ali como homem sendo tentado pelo diabo são duas coisas. Primeiro, o Espírito conduziu Jesus. Então Jesus tinha uma direção do Espírito. O problema é quando você vai, outra coisa é quando o Espírito te conduz. Quando você vai por vontade própria, provavelmente você vai sofrer. Mas quando o Espírito te conduz, ele faz questão de te consolar em momentos de sofrimento. A outra coisa que me enobreceu é o equilíbrio de Jesus ao ser tentado. Porque todas as possibilidades que Satanás ofereceu a Jesus, ele com equilíbrio, usando a palavra, disse, não vou, não quero. Então no meio do seu caminho de fé, ainda que tu não saibas como você vai chegar, mas sabe que existe um destino profético, tente manter o equilíbrio. Pastor, como é que eu tenho que manter o equilíbrio? Lembra de Paulo, quando estava indo para a Itália, em um navio cargueiro, em Atos capítulo 27, quando veio um pé de vento chamado Euroaquilhão, e que a Bíblia diz que eles estavam naufragando porque o barco estava se quebrando, mas a primeira decisão que esses caras vão tomar, dentre outras tantas, foi que eles pegaram o mastro do navio e quebraram com as suas próprias mãos. Esse mastro desse navio não servia só para os emblemas das naus, servia para dar o equilíbrio. Então se quebra o mastro do navio, é porque eles querem se livrar de um problema causando outro. E a única coisa que você não pode viver é viver desequilibrada
quando a vida lhe proporciona adversidade. O vento está soprando, mas alguém tem que ter equilíbrio, dizendo: Deus vai me fazer chegar. A adversidade bateu na porta, o marido está desesperado, mas Deus vai me fazer chegar. Deixa eu só pincelar aqui que eu vou voltar no texto. Esse tema que vocês escolheram, da mulher, que o filho sofreu a dor de cabeça, e que o pai, ao invés de assumir a responsabilidade, deu o problema para a mãe, e a mãe, como não conseguiu resolver, entregou na mão do profeta, e o texto diz que o profeta subiu ao andar da casa de cima, e ficou clamando em cima, enquanto a mulher estava embaixo. Porque tem problema que quando você não perde o equilíbrio, entrega para cima. Tem alguém em cima com teu problema na mão, andando de um lado para o outro, enquanto você está embaixo sem saber o que vai fazer. Tem alguém em cima andando para um lado e para o outro, dizendo: fica tranquilo, porque eu vou resolver essa história. Eu posso provar isso na Bíblia. Hebreus capítulo 2, versículo 18. A Bíblia diz isso: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus não fica olhando para o teu sofrimento e rindo, caçoando de você, dizendo: sofre, miserável. Ele foi tentado, padeceu, para sentir o que você está sentindo e não deixar você parar. Tem um Deus que se relaciona com você de perto. O pai da fé, para mim, antes da fé ser consumada, para mim, foi o pai da incredulidade. E eu entendo por quê. Porque ele vai sofrer as pressões da sua esposa, e vai acabar dando a sua esposa o desejo do seu coração, que era um filho para a escrava chamada Agar. E a imagem da precipitação, porque todas as pessoas que descredibilizam a palavra de Deus acabam dando filhos a quem não merece. Parou para pensar que às vezes, pela sua precipitação e desequilíbrio, você está dando para quem não merece aquilo que é teu? Você está entregando o teu marido na mão da bandida, porque você desequilibrou. Ao invés de amar porque ele está na cachaça, você quer botar para fora. E o que você bota para fora hoje, amanhã você pode sentir saudade. Sumiu, aleluia mesmo, é isso mesmo. Porque todas as vezes que você descredibiliza o que Deus lhe prometeu, Ele não disse que a tua família é de Deus. Você não canta que a tua família é de Jeová. Você não fala que a tua casa está blindada. E na hora da adversidade agora é o diabo que está agindo. É macumba que estão fazendo. Macumba não pega em crente não, meu irmão. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Na realidade não é o problema não é o diabo. O problema é você que perdeu o equilíbrio. O problema é você, por causa do teu ninho, né? Você é uma patricinha mesmo. Quem dá a última palavra aqui em casa sou eu. Até engrossa a voz. Parece até mulher macho. Aqui quem fala sou eu. Hã? Aí Deus quer tratar do teu temperamento. Que qualquer coisa é motivo de você bater porta na cara, bater a porta do carro, dizer para mim: você tem que ser um desgraçado, você tem que ir embora. E Deus está tentando reconstruir teu casamento, você está com as suas mãos destruído. Mas o meu marido é atribulado, mas você é sábia. Mas o meu marido está com amante, mas você ama. E o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Esse amor que você sente pela tua família não deixa você duvidar que Deus vai mudar esse cativeiro. Segura a mão da tua irmã, diga: não perca o equilíbrio. Tenta dar glória a Deus. Ocupa
ocupa a tua mente adorando. Vem para a igreja, vem trabalhar, vai para a tua congregação, faz isso igual Dorcas, vai costurar, vai fazer alguma coisa, mas não tente resolver aquilo que Deus disse, só eu que resolvo. Pastor, mas a minha família é uma vergonha para mim. Porque na minha casa eu tenho meu marido que é desviado, meu filho que é rebelde. Ok, cura teu coração aí, recebe o equilíbrio. Você pode ser testemunha na tua casa que tua família você não prega, mas você não tem o direito de se cobrar, porque eles não se convertem, porque não é você que converte ninguém. Posso falar tudo que Deus colocou aqui? O problema é que você não vigia com a sua boca. Você leva os problemas da igreja para dentro da tua casa. Como é que seu marido vai se converter? Só vive falando mal de pastor, só vive falando mal de líder, só vive falando mal de dirigente. Se você não crê na fé que você exerce, quem é que vai acreditar contigo, rapaz? Amadurece, menina! Sumiu, aleluia, poxa. É porque o pastor, hein? Toda hora ele bota um terno diferente. E olha o filho do pastor, olha lá como é que olha lá. Só vive batendo aquela bateria lá. Por que é só ele? Por que é aquela? Por que por favor, toma conta da sua vida. Você está cheio de problema. Então não fique olhando o problema dos outros para você disfarçar o seu. Cuide do seu, é rebelde, é o seu leproso, é o seu Naamã, mas é teu. Se você não acreditar que Deus pode curar, ninguém acredita por você, então ame. Ame, 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 ame. Não perca o equilíbrio, ame, ame, ame. Sorriso. Durante alguns anos, Deus vai repetir a Abraão tudo aquilo que tinha dito. E eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto desse tipo de gente que acha que Deus tem que ficar repetindo aquilo que Ele falou uma vez. Tem gente que está lidando com o silêncio de Deus porque não ouviu a primeira palavra. Porque quando Deus fala uma vez, Ele não repete. Porque o que Ele fala uma vez, basta. Você lembra de Esther? Me prova na Bíblia que Deus falou com Esther para tomar aquela decisão que ela tomou. Porque tem coisas que Deus não precisa falar. A circunstância te mostra que Ele está com você. Não, calma aí. É de Deus. Não toque na tua irmã e diga assim: a fé não é um sentimento. Vem comigo aqui para a gente começar a encerrar. Durante alguns anos Deus fez novamente promessas a Abraão. Até que Deus deu o riso, Isaac. Agora minha mente vai dar um nó junto com a sua. No capítulo 12 até o 22, Deus falou 3 vezes cirurgicamente com Abraão acerca da promessa. No capítulo 12 Deus fez promessa. No 17 Deus disse: eu estou contigo, anda na minha presença e ser perfeito. Mas no 22, Deus agora não vai fazer promessa, Deus vai pedir o que deu. Abraão viveu em uma cultura politeísta, onde a população de Ur dos Caldeus adoravam a diversos deuses, principalmente aos deuses antigos da Mesopotâmia, que recebiam sacrifícios de pessoas, de crianças. Se você ler um comentário do Rabino na Midrash ou na Torá, eu li esse comentário e fiquei abismado com aquilo que ele falou. Pode ser uma fábula, mas é interessante. No capítulo 22 de Gênesis, no verso 1, Deus visitou Abraão e o texto está escrito assim: e depois destas coisas provou Deus a Abraão dizendo: me dá o teu filho, teu único filho a quem tu amas.
Por que o escritor está dizendo depois destas coisas? Não é utilizando o contexto. Porque segundo o Midrash, Satanás estava acusando frequentemente Abraão diante de Deus. Que Abraão, depois que Isaac nasceu, Abraão esqueceu os altares de Deus e levantou altares para Isaac. Pega isso. Eu entendi por que Deus às vezes não dá coisas para muita gente. Porque as pessoas não sabem diferenciar o que são as coisas, o que é o Deus das coisas. Você acaba amando mais as coisas que Deus te dá do que aquilo que Deus é. E quando Deus olha para mim, e quando Deus olhou para Abraão e disse, me dá o teu filho, a única coisa que Deus queria de Abraão é que ele dissesse, quem é o maior? O que eu te dei ou o que eu sou? Eu percebi que a gente como igreja não entende nada de amor. Eu senti a dor que Abraão sentiu. Tem 10 dias que eu enterrei o meu filho. Meu filho estava em casa. Mecânico de moto, acabou de consertar um carro, foi mexer na moto dele, botou para carregar, pai, eu vou ali cortar o cabelo. Foi a última vez que eu ouvi ele falar. Saiu na esquina da minha casa, o salão estava cheio, ele entrou. A gente mora perto de uma comunidade, ele entrou porque ele era jogador de futebol, todo mundo conhece ele. E quando ele parou na porta do salão, a polícia estava lá e deu um tiro. Os meninos correram, o tiro pegou no braço do meu filho, ele caiu. Ele correu para se abrigar na casa de uma amiga, de uma colega, abraçou ela, dizendo que tinha tomado um tiro no braço. E o policial chegou, apontou o fuzil e disse, larga ele, porque senão eu te mato. Quando ela abandonou ele caiu no chão quase desfalecido, ele deu outro tiro de fuzil. A vizinha começou a gritar, o Lucas, o Lucas, o Lucas, o Lucas. Minha esposa desesperada, balearam o Lucas. E isso foi em 8 minutos. Dele sair da minha casa e a gente ouviu os estampidos. Quando eu cheguei lá, eu vi uma cena que eu não queria que nem o maior inimigo visse. Um filho que você criou crente, que estava com uma camisa escrita, eu sou a Bíblia que o mundo lê. Respeitado por todos, caído como bandido. O que você faria? Você vai olhar para o alto e vai dizer que Deus não te ama? Vai parar de pregar? A gente socorreu, eu estava desesperado, fui pegar meu carro, voltei e já não tinha mais força. Meu filho mais velho chegou e gritando, não, vou levar meu irmão. E pegou, levou para o UPA, a gente foi para lá, esperamos 30 minutos. A gente recebeu a notícia que ninguém gostaria de receber. Ele foi a óbito. E o policial olhou para minha cara dizendo, eu sou servo de Deus, o teu filho deu tiro na nossa guarnição. Eu disse, você é filho do diabo, que meu filho é crente. Eu entendi que eu entreguei o meu Isaac. O que você faz? Você olha para o céu e você não vê Deus? Você vai para o culto e vê que Deus vai bradar, que Deus vai livrar, que Deus vai fazer, e Deus não fez contigo isso, e Deus não fez isso na tua família. Entenda que Abraão, quando subiu para o monte, Deus não falou mais nada, porque agora é eu e você. Eu quero saber quem tu ama mais. Pula e roda, sapateia no fogo, canta corinho, segurando a alça do caixão do filho mais novo. Fui fazer o boletim de ocorrência. E num momento de desespero eu sentei na cabeceira da cama e falei, Deus, nenhuma palavra vai me confortar, mas fala comigo.
Irmã Helena, meu filho sempre jogava bola com uma camisa de número 22. Sempre. 19 anos, sempre, pastor. Sempre. Eu comprei uma camisa para ele de um time. Eles, nos jogos que ele ia, ele sempre gostava de jogar com a camisa 22. E quando eu sentei e comecei a respirar, o Espírito veio no meu coração e me fez lembrar disto. Lucas 22. Eu falei, meu filho tinha 19 anos, Senhor. Nunca dormiu fora de casa. A primeira vez que meu filho dormiu fora de casa foi na mesa do ML. E Deus me fez lembrar a idade dele. Eu fui abrir a Bíblia, no afã daquilo ser mentira. E na Bíblia está escrito assim: este é o meu corpo que é partido por vós. Eu sei que meu filho está salvo. A partir daquilo ali, Deus fez nascer um projeto no meu coração. Lucas 22, 19, a vida pela vida. No dia do velório eu disse, Senhor, eu gritei para aquelas 400 pessoas que estavam lá ou mais: esse é meu Isaac. Você não sabe o que é dor. Você está sofrendo porque perdeu o emprego. Você está querendo sair da igreja porque arrancaram de você a liderança. Você está querendo abandonar tudo porque o seu marido, você descobriu que ele está com um amante. Isso tudo você reverte. Detém a morte. E quer saber de uma? O teu orgulho, se você não tirar, vai te proporcionar lamentações de você ter tido a oportunidade de dizer que amava e você não teve porque o teu orgulho impediu que você fizesse. Quando eu enterrei o meu filho, foi embora as minhas vaidades, terninho maneirinho, agenda, Estados Unidos, passaporte. Isso tudo é besteira. Isso tudo é besteira. Perfuminho importado, gueri-gueri, passar na rua sem falar com o outro, achar que é o vaso das galáxias. Isso é besteira, porque a morte não respeita diploma, a morte não respeita credencial, a morte não respeita se tu é batizado ou não. Ela chega. Já sentiu dor? Você não sabe a dor que eu estou sentindo. Mas eu entendi o que Deus disse a Abraão: me dá o teu. Eu não quero que você peça emprestado, eu quero o que vai te gerar dor. Porque o que não gera dor não é sacrifício, é oferta. E o teu sacrifício é que determina o valor da tua honra. Se tu está vivendo uma vida relaxada, fazendo, não, tem que andar bonitinho, anda bonitinho, mas tenha compromisso. Ande bonitinha e cheirosinha, mas tenha santidade. Isso aqui não é desfile de moda, isso aqui é a casa do Senhor. A fé de Abraão não foi provada quando Deus fez promessa para ele. A sua fé não vai ser provada quando Deus te faz uma promessa e Ele espere que você acredite que aquilo vai se cumprir. A tua fé vai ser provada quando Deus te pedir. Porque fé para avançar a gente tem, o problema é ter fé para perder. E entender que isso é obra de Deus e não é obra do acaso. Segure a mão da tua irmã e pergunte para ela quem você é quando Deus te faz perder. Sumiu, né? As espadas de Gresco foi tudo embora. O sapateado do Aladim também. Porque tem gente já queimando dentro de si. Eu sou forte, é nada. Porque o que você resiste é o que vai determinar onde você pode chegar. Porque tem coisa que Deus não vai mudar, você precisa passar, mas Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a suportar. Agora resiste isso, porque o que você está resistindo agora está dizendo para o céu aonde você está disposto a chegar. Que é uma palavra: Deus não vai deixar você parar. Me dá o teu único,
Único por quê? Porque você tem 2 filhos. Um filho você teve com Agar, que é o filho da sua precipitação, mas o filho da tua promessa é o que te faz rir. Que a palavra Isaac significa dá um sorriso. Faz assim, amarelo mesmo. Quando a gente dá alguma coisa para Deus que nos custa, a gente não ri. Abraão não subiu o Moriá dizendo, tu vai morrer. Vou te entregar para Deus. Eu sei que tem gente sofrendo aqui. Sofrendo porque resolveu ser obediente. Sofrendo porque resolveu ouvir a voz de comando. Eu perdi mais do que ganhou, mas ainda estou ouvindo uma voz dizendo, ainda tem uma herança preparada para você. Segure a mão, abraça a tua irmã, diga assim, a tua história não termina desse jeito. Diga mais alto, diga, a sua história não termina desse jeito. Fala para ela, sabe por quê? Mais alto, diga, sabe por quê? Porque a sua fé tem que ser capaz de transformar tragédias em culto de adoração. Diga, para o mundo é tragédia, diga, para você é sacrifício. Para o mundo é perda, para você é adoração. Mas se eu fosse você, tomava remédio para dormir. Não dá para tomar remédio se eu tenho um Espírito que me consola de dia, me conforta de noite. Não dá, levante a mão. Segure a mão da tua irmã, diga, a tua fé te faz compreender que ainda que você perca algumas coisas, Deus não pode deixar de ser adorado. Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode deixar o trono do controle. Ele continua te amando. Ele continua contigo. Ele continua. Perdas, ela não afrouxa, a fé se torna combativa. É por isso que a gente combate o bom combate e encerra a carreira, mas a gente guarda a fé, a fé, a fé, a fé. Eu estou sentindo o consolo de Deus aqui na Kadesh. Tem consolo de Deus para essas irmãs guerreiras, vitoriosas, cheias de calos no joelho, cheias de conflito dentro de casa, mas deixou tudo para dizer, eu vou te adorar, porque se não te adorar eu morro. Fica de pé, por favor. Diga para tua irmã, abraçando ela, dá um sorriso com ela, diga assim, não para de adorar, mas diga, eu tenho um conselho para te dar. Diga, de tudo isso que você está vivendo, você tem até direito, mas não faça propaganda da sua dor. Diga, Deus sabe a intensidade do teu sofrimento. Deus conhece até onde você pode ir. Diga, Deus não vai fazer nada para te afastar, mas depois dessa prova tu vai ser mais crente. Depois dessa luta tu vai ser mais crente. Para arrancar você o microfone da tua mão, a autoridade que Deus deu a você, tem que vir o demônio elevado ao quadrado e mais a pomba gira, porque essa luta não vai te arrancar de lá. E calancho e teramassuia, xerabau e queravaxaia.
para sua irmã e diga para ela: a partir de agora, diga, segue o segundo conselho. Mais alto, diga, segue o segundo conselho. A tua fé não vai deixar você continuar falando das suas limitações. Diga, a terra sabe que você é limitada. A terra sabe que você é fraca. Diga, mas o céu conhece que o poder vem da fraqueza. Diga, as heroínas da fé tiraram força da fraqueza. É quando tu não pode dar glória que você dá glória que alguma coisa muda. É quando você não pode vir que você vem que alguma coisa muda. Tenho uma herança preparada para vocês. Olha para mim. Segue o terceiro conselho. Abraça alguém que você não abraçou. Vira para trás. Abraça alguém aí atrás. E diga, segue o terceiro conselho. Fala alto, diga o terceiro conselho. Tem 2 dias que você não pode fazer nada para Deus. Diga, o dia de ontem, porque já passou. E o dia de amanhã, porque não existe. Então entregue agora. Faça agora. Diga, Filipenses 3: esquece das coisas que se passaram e prossiga para aquela que está preparada para você. Está doendo? Dói. Eu quero orar por você. Eu estou fazendo um acompanhamento com uma amiga. E o conselho que ela me deu hoje, antes de vir para cá, foi algo que eu nunca imaginei. Na realidade eu prego sobre isso, mas não imaginava que fazia parte do processo da cura. Eu falei, eu sinto dor em falar o nome do meu filho. Eu sinto dor em tocar em fotos. Eu tenho tablet porque eu batizei meu filho, pastor. Foi eu que batizei ele, desci ele nas águas. Eu tenho diversas fotos dele no meu tablet. Eu não consigo ver os vídeos, essas coisas que eu sinto dor. Ela disse, a dor, ela é dividida em diversas fases. O que você está sentindo agora é a dor da perda. Mas daqui a pouco é a dor da saudade. Uma coisa é que quando você começa a sentir a dor, ela tem a tendência de nunca te deixar. Sempre vai doer. Então aprenda a lidar. Eu falei, como? Recorde coisas boas. Aí eu me lembrei do texto. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Acabou. Alguma coisa está te fazendo sofrer? Risca. Traz lembranças boas. Para eu encerrar que eu vou orar por você, pastor Gesiel Nunes Gomes pregando na Islavec do ano passado. Eu aconselho que vocês ouçam essa mensagem. 3 coisas que Deus nunca separa. Ele disse, a fé, a esperança e o amor. Ele disse o seguinte, olha a revelação. A fé nunca vai te fazer olhar para frente. O que te faz olhar para frente é a esperança, que te dá um entendimento de esperar. Eu espero, vai chegar. Eu vou caminhar porque vai acontecer. Agora a fé é o que te faz olhar para trás, porque lá atrás está aquilo que Deus prometeu para frente. Olha para mim. Eu vou ficar lembrando de gente frustrada do meu passado, que tentou me perseguir, me parar, e vou impedir o meu futuro por causa de coisa que eu já deveria ter superado? Esquece. Você ainda não viveu, mas vai viver os melhores dias da tua vida em Deus. Segure a mão da tua irmã, fecha aqui o corredor. Fecha aqui. Enquanto você está, a galeria também, fecha aí, tudo aqui. Ninguém sai agora, ninguém.
Segure a mão. Nós temos, olha para mim, nós temos 40 jovens que estavam afastados. No enterro do meu filho, uma jovem aceitou Jesus. Nós temos mais 40 jovens. Entra lá no Facebook do meu filho, Lucas Ferreira. 40 jovens que querem estar envolvidos no projeto, que não são crentes, que são afastados da igreja, às vezes nunca foram crentes, e querem vestir a camisa do projeto e ajudar a gente na evangelização. Eu sei que a gente nunca vai acabar com a violência, mas a violência não vai atingir mais as nossas casas. Aleluia. Só um aviso antes de eu orar. Ali embaixo com meu filho Anderson, eu nunca trouxe aqui, tá os nossos DVDs de mensagens. Tem 3 temas lá. Se você desejar adquirir, custa R$10, está lá embaixo. Leve para sua casa e nos ajude. Fecha os teus olhos. Faz o seguinte agora. Mostra para o Espírito Santo aonde é que está doendo. Diz para Ele. Fala para Ele. Fala para Ele onde é a sua dor. Mostra para Ele, diga: Espírito Santo, meu consolador, meu amigo, vem aqui para perto de mim. Vem. Daqui a pouco o fogo vai cair, mas chama o Espírito Santo para te consolar. Diz: eu quero te adorar em tempo e fora de tempo. Eu posso perder muitas coisas, mas não quero perder a sua presença. Eu quero continuar sentindo a tua presença. Uma outra mensagem que eu falei aqui é o que as perdas nos ensinam. E a grande lição é que você pode perder muita coisa desde que você não se perca na casa de Deus. Você perdeu, mas você continua sendo crente. Você perdeu, mas você continua sem força, mas na igreja dando glória. Você perdeu, está ferida e machucada, mas ainda está vestindo essa camisa, dizendo: Satanás, eu não vou desistir. Você perdeu, está arranhada, está cheia de problema dentro de casa, mas você resolveu vir para a igreja dizendo: eu vou adorar o Deus que resolve o problema na minha casa. Ai, calachonderei. Quem tem que tomar remédio para dormir não é a senhora, não é você, é Satanás, que durante esse ano tentou te parar. Mas todas as vezes que você vem para o ensaio e diz: eu vou participar do congresso, ele tem que refazer o plano, porque ele não vai mais conseguir te derrotar. Senhor, eu quero orar pelas tuas filhas, abençoá-las com toda a sorte de bênção na região celestial, pedir que o teu bálsamo venha sobre cada uma delas, as que têm conflitos com filhos, as que têm conflitos com o marido. Quantas irmãs estão aqui vivendo o drama da depressão, o drama das aflições, o drama das angústias. Quantas que estão aqui feridas, quantas que estão aqui sangrando, com a alma machucada pelas pancadas que a vida dá, machucada pelas frustrações que a vida oferece. Mas nada se compara com o teu amor, nada se compara com o teu carinho, nada se compara com a tua graça. Então eu te peço aqui, envolve-nos nesta graça, inunda-nos desta graça. É a tua graça sim que nos basta, é a tua graça que nos faz subir essas escadas, é a tua graça que nos faz cantar mesmo tendo motivo para chorar, é a tua graça que nos faz estar de pé quando o mundo quer nos ver caído, é a tua graça que vai nos alegrar. Levante a mão da tua irmã bem alto, olha para ela e diga: vencedora. Como é que você está agora? Diga: vai tudo bem. Diga para ela: eu digo que vai tudo bem. Diga: porque do problema que você não consegue cuidar, quem está cuidando é Deus. Quem está cuidando é Deus. Diga para ela: hoje tem surpresa na sua casa. O teu milagre pode estar hoje lá, sentado na tua sala, esperando você chegar para te dar boa noite. Abra a tua boca e glorifica. E calanchovias.
Deramarabashuri calandoramaka. Ele é minha alma, unção na Kadesh. Levante a tua mão e receba. E lá estavam os três, meu Deus, cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés, um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis. Começam os preparativos para a banda tocar, e a cada minuto que passa deles aumenta a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão, os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já viu e ali ao rei fora informar: o Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente aí no meio que não obedece. Mesmo sendo ameaçado de fornalha, eles ficam lá com um brilho diferente até no olhar, e de pé na multidão eles permanecem. Chama-os aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Traga-os à minha presença, eu vou mostrar quem manda neste lugar. E lá veio os três, firmes sem temer, e não se importaram em viver ou morrer. Indignado, o rei Nabucodonosor começou a dizer: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas, e que Deus vos poderá livrar das minhas mãos. Não necessitamos responder-te, ó rei. O Deus do céu é quem pode nos livrar. E se não ficar sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem vamos nos prostrar. Oh, glória! E olha o que aconteceu. E foram jogados na fornalha ardente. Mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem lá chegou primeiro para os três jovens livrar. E eles passeiam a vera no meio do fogo. E o rei assustado faz um decreto novo: de hoje em diante só ao Deus do céu iremos adorar. Cantem! É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E diga assim: e a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé, de pé. E a igreja vai permanecer. Quem está de pé, diga assim: é o mundo se curvando, mas a igreja está de pé. A igreja está de pé, a igreja está de pé, a igreja está de pé, de pé, de pé. A igreja não... É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E diga a igreja: e a vitória é nossa, é nossa, é nossa. É o mundo perseguindo
É o mundo insistindo, é o mundo oprimindo. Oh, de pé, e a igreja vai permanecer.